Bom dia, boa tarde. Nós vamos... queria primeiro agradecer esse convite, que muito me honra, a professora Milena Pondé, e eu estou muito feliz de estar aqui e poder apresentar essa aula. Essa aula, modelos propostos para alguns sintomas intrigantes do transtorno do espectro autista, é uma aula que eu nunca dei. É a primeira vez que eu dou na minha vida, é a primeira vez que eu trabalho com esse tema de fato, né, na minha vida. Sempre me intrigou esse tema. Alguns sintomas do TEA sempre me deixaram muito perplexo, muito intrigado, né? Como é que a criança não estabelece contato ocular? Como é que a criança tem esses fenômenos de linguagem? Como é que a criança fica girando no próprio eixo e é fascinada por isso, por ventiladores e máquina de lavar? Quer dizer, como é que pode tantos sintomas estranhos que a gente não tem ideia de onde vem, por que são assim? Sempre me intrigou. A gente usa esses sintomas para o diagnóstico, para acompanhar a criança, né? Então, eu costumo trabalhar assim, viu, Milena? Eu entro no avião, subo no avião, depois vou ver como é que se pilota, vou consertar o avião no voo e ver se dá certo, se o avião não cai, tá certo? Então, é um pouco o meu estilo, um pouco suicida de trabalhar, mas vamos lá, né? Estou vivo, por enquanto estou vivo, né? Bom, eu vou falar para vocês desses 7, tem muitos sintomas, tem muita coisa interessante, mas eu escolhi 7 sintomas ou tipos de fenômenos, né, que eu acho que são interessantes e vou tentar apresentar para vocês. A evitação do contato ocular, as alterações de linguagem, algumas das alterações de linguagem no TEA, comportamentos repetitivos e estereotipias, atração por rodar e coisas que rodam, sintomas relacionados à sensorialidade, à hipersensorialidade, sobretudo, a insistência nas rotinas, na literatura científica, a insistência on sameness, o sameness que a gente usa no dia a dia, né? E as habilidades savant. Então, sobre esses 7 fenômenos, eu vou falar um pouco para vocês hoje. Na verdade, eu gostaria de dar, isso é a aula que eu gostaria de dar, mas eu já aviso que eu não vou conseguir dar, tá certo? Eu gostaria de falar sobre essas dimensões desses sintomas e os modelos, falar como eles se formam, como eles se mantêm, quais seus possíveis mecanismos comportamentais, quais seus possíveis mecanismos neuronais, quais seus possíveis mecanismos psicodinâmicos, o que se pode fazer para ajudar crianças, adolescentes, adultos e familiares com tais sintomas. Eu gostaria de poder falar legal, bem sobre isso tudo. Não consigo uma aula também com essa duração e também não tenho capacidade, nesse momento da minha vida, de falar sobre isso tudo de uma maneira minimamente decente. Eu queria lembrar para vocês, no começo dessa apresentação, já um aspecto importante, né? Nós hoje vivemos na era do cérebro, das neurociências, né? Há até uma certa idealização, uma fetichização das neurociências, que a gente tem que lidar com cautela, né? Obviamente, o cérebro ele é fundamental para toda a nossa vida mental, todos os nossos comportamentos, né? Eu acho que eu parto dessa ideia que nós precisamos do nosso corpo para existir, e sem o nosso corpo, sem o nosso cérebro, nós não existimos, nós somos o nosso corpo, nós somos o nosso cérebro, né? E temos o nosso comportamento e a nossa mente. Entretanto, a relação entre cérebro e comportamento e mente, ela não é uma relação como muitas vezes automaticamente a gente pensa, né? Esse fenômeno comportamental, a gente vê um fenômeno, algo na ressonância magnética estrutural do cérebro ou funcional e fala, não, isso aqui, essa hipoativação do lobo frontal causa esse fenômeno psíquico ou comportamental. Essa hiperativação da amígdala causa esse estado emocional, esse fenômeno psíquico, né? Isso é uma leitura falsa, né? O que nós estamos vendo, na verdade, é simplesmente uma correlação, na grande maioria das vezes, uma correlação. 2 dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E não estamos estabelecendo relação de causalidade.
né? A relação de causalidade em ciência é muito mais complexa do que simplesmente dois fenômenos acontecerem juntos, né? Porque a gente sabe que o cérebro ele tem uma grande implicação no comportamento, na mente, ele age, né? Ele é fundamental para que as coisas na mente aconteçam e no comportamento, mas também o comportamento e a mente interferem intensamente no que acontece no cérebro. É uma via de dupla mão constante, né? E é um grande problema para os filósofos, inclusive até hoje há todo um campo da filosofia, chamada filosofia da mente, que estuda essa relação, tá certo? Eu só vou tirar a flor daqui, porque o pointer está batendo nela, meu toque me deixa... É uma bobagem, desculpa. Bom, vamos lá, tá claro? Partindo desse pressuposto, a gente vai tentar passar por essa aula, né? Primeiro tipo de sintomas, né? A evitação do contato ocular. O contato ocular é desagradável na grande maior parte das pessoas com TEA, né? Aqui, essa é uma meta-análise, acharam 87%, mas provavelmente é mais do que isso. A grande maioria das pessoas com TEA evitam o contato ocular, né? E por que as pessoas com TEA evitam o contato ocular? Não gostam ou não conseguem fazer? A gente não pode dizer que não gostam, a gente observa que elas não têm o contato ocular, né? Isso é muito comum. Os estudos qualitativos e a própria prática clínica indicam que pessoas com TEA têm reações emocionais e fisiológicas negativas com o olhar do outro. As próprias pessoas com TEA verbais, que conversam e explicam direitinho para a gente, muitas falam, eu não gosto, isso me incomoda muito o olhar do outro, né? Elas se sentem invadidas e sobrecarregadas sensorialmente e emocionalmente com o olhar dos outros. Então, a evitação do olhar, a primeira coisa que a gente pensa, né? A evitação do olhar seria uma estratégia para lidar com essas experiências negativas. E aí, por aí vai uma parte grande da literatura. Nessa linha, essa hipótese da evitação do olhar pelo olhar do outro ser aversivo seria uma estratégia de adaptação para diminuir uma hiperestimulação emocional associada ao contato visual e o desconforto que isso causa. Porque o olhar do outro seria socialmente incômodo e ameaçador. No TEA, o olhar do outro aumentaria a resposta fisiológica. Há trabalhos que mostram isso. Por exemplo, o olhar do outro aumenta a condutância da pele, é uma medida fisiológica do nível de ansiedade, né? E há uma hiperativação da amígdala, né? Nos estados de ansiedade, de medo, a amígdala é hiperativada e é o que acontece com o olhar do outro no TEA. A gente sabe que quando nós olhamos na face de uma pessoa, e é o início da vida social, da sociabilidade, é o contato do olhar, é o contato face com face, olhar na face, olhar nos olhos e na boca, é assim que começa a interação socioafetiva no Homo sapiens, na nossa espécie, né? E em muitas outras espécies também, né? Nos cães também, eles têm foram selecionados por nós para isso, né? E a gente sabe que neurofisiologicamente, quando a gente vê faces, sobretudo faces com expressão emocional, é ativada, né, a área fusiforme, que é essa região que vem daqui do lobo occipital, na parte inferior, até o lobo temporal anterior, né, é um giro longo, né, e aqui num corte coronal, ele é ativado, sobretudo à direita, quando você tem uma face com emoção forte, né, a área fusiforme. Mas é ativada não só a área fusiforme, a área occipital primária, a região calcarina, da visão, né? E a amígdala também é ativada, as amígdalas são ativadas, né, com as faces emocionais. Ao que parece, são hiperativadas no TEA e isso causaria um grande desconforto, né? Então, no TEA, a fixação do olhar na região dos olhos parece provocar, então, a ativação muito alta também no sistema subcortical, o sistema subcortical, a área branca, que está atrelada à área sensorial no processamento facial. Há uma evitação do olhar, seria uma estratégia de diminuir essa hiperestimulação. Então, a hiperestimulação da área cortical sensorial, da área subcortical e da amígdala, né? Parece que expressões faciais mais ameaçadoras, com rostos exprimindo hostilidade
rostos zangados, raivosos, fazem de modo mais intenso ainda que a pessoa com TEA evite esse olhar. Entretanto, há uma segunda hipótese, né, com alguns dados favorecendo, que é um pouco diferente dessa hipótese de evitação por aversão. É a hipótese da indiferença ou da incapacidade, né, ao contato ocular. A pessoa com TEA teria uma indiferença ou uma dificuldade primária em estabelecer o contato ocular. Haveria talvez uma espécie de insensibilidade passiva, uma dificuldade primária, incapacidade aos sinais sociais emitidos pelo olhar do outro, e não uma aversão ativa ao olhar do outro. Essa é uma segunda hipótese, né? Então, a criança não teria um aparato genético, neuronal, do contato ocular, que é algo fundamental, a sociabilidade é algo fundamental na cognição social, no cérebro social, para o desenvolvimento da criança humana. É algo que não é aprendido, o contato ocular é algo que se dá logo no começo da vida, o bebê já começa a estabelecer contato ocular com a mãe, com as pessoas, né? E esse contato ocular vai ser fundamental. E no TEA existem relatos, muitos relatos de que o bebê com TEA muitas vezes não estabelece contato ocular já com a sua mãe. Tá? Então seria a hipótese dessa indiferença. Na verdade, então, nós teríamos uma competição para explicar a evitação do contato do olhar do outro, a hipótese da evitação do olhar por ser aversiva e a hipótese da indiferença ao olhar por outras dificuldades primárias, né? Eu queria sugerir aqui que talvez essas duas hipóteses não sejam competitivas, não sejam alternativas, elas podem ser conjuntas. Pode ocorrer, essa é uma sugestão que eu estou dando, pode ocorrer uma dificuldade primária. Essa dificuldade primária em estabelecer contato ocular pode fazer com que o contato ocular passe a ser aversivo, e aí a criança também evita ativamente o contato ocular. Então, as duas hipóteses seriam complementares e não competitivas entre si. É uma possibilidade. Eu trago só esse trabalho, um trabalho que eu achei interessante, com 21 crianças com TEA, 23 crianças neurotípicas, um grupo indiano e inglês, usaram 40 imagens com 20 rostos humanos e 20 rostos de pets, de cães e gatos. Com as crianças neurotípicas, como era de se esperar, olharam mais para os rostos de humanos e animais do que as crianças com TEA. No entanto, as crianças com TEA olharam significativamente mais para os olhos dos pets do que para os olhos dos rostos humanos, né? Aqui a imagem do trabalho, né? A criança neurotípica, ela fixa bem o olhar nos olhos do interlocutor, né? E na boca, que são as duas regiões mais comunicativas da cognição social, né? E mais importantes do início da entrada da cognição social. A criança com TEA também olha um pouco nos olhos, mas vai dividir muito mais o seu olhar, né? No caso do PET, a criança neurotípica fixa bem no olhar e a criança com TEA dispersa um pouquinho, mas fixa mais do que nos humanos, nos olhos. E com cálculos, fazendo uma medida estatística disso, se verificou que havia essa grande diferença neurotípicos e TEA era muito maior com rostos humanos do que nos PETs, mostrando que o olhar do PET não é tão aversivo quanto o olhar humano para a criança com TEA. Bom, linguagem, segundo dos 7 itens, né? Nós sabemos que no TEA existem várias alterações de linguagem. Dificuldade em adquirir linguagem verbal é bem importante. Alterações da prosódia, naqueles que adquirem linguagem verbal, você tem muito frequentemente alterações da prosódia e ecolalia. São as 3 que eu escolhi para trazer, né? A maior parte das crianças com TEA, que são vários trabalhos mostrando, né, que 25%, 35% das crianças com TEA que nesse trabalho são minimamente verbais, né? Nesse outro trabalho, 34%, ou seja, em resumo, só para não perder muito tempo, né? Cerca de 1/3, 25% a 35% das crianças com TEA não desenvolvem linguagem ou a desenvolvem de forma muito precária. Então, 1/3 mais ou menos das crianças com TEA, vocês sabem, acabam sendo crianças ou pessoas com TEA não verbais, né? Varia de estudo para estudo, mas é por volta disso, né? A linguagem verbal na espécie humana é uma das funções psíquicas, mentais,
mais bem estudadas em neurociência. E descobrindo que são lesões na região temporal inferior esquerda, que hoje é chamada área de Broca. Havia lesão nessa área, e o Broca falou numa grande conferência em meados do século XIX, no Parlons avec l'hémisphère gauche, nós falamos com o hemisfério esquerdo. Ele estava constatando, a humanidade, o Homo sapiens fala com o hemisfério esquerdo. Foi uma frase muito marcante, e ele estava certo que até hoje, 2024, os estudos mostram, assim, de maneira bem clara, que nós falamos com o hemisfério esquerdo. Assim, a grande parte da nossa linguagem verbal é processada no hemisfério esquerdo. E nessa circuitária bem estudada, né? Ou seja, a área da fala, da linguagem expressiva e também da construção gramatical, da sintaxe, está muito associada à região frontal, região opercular aqui do lobo frontal, né? E a área da linguagem compreendida, ouvida, compreendida, nessa área temporal posterior superior, a chamada área de Wernicke. O Karl Wernicke, alguns anos depois, escreveu na Alemanha lesões produzindo afasias de compreensão aqui. E a conexão dessas duas áreas, seja pelo fascículo arqueado, conectando Wernicke com Broca, seja aqui do fascículo uncinado, conectando também o córtex temporal superior à região de Broca, essas conexões são muito importantes, formando a circuitária da linguagem verbal. O que a gente encontra no TEA, né? E os estudos com ressonância magnética funcional, estímulos auditivos, linguísticos, né? Geralmente a fala da mãe, o bebezinho com 6 meses, né? Aqui, com 6 meses, o bebezinho é estimulado, dormindo, ele é estimulado na ressonância magnética funcional com a fala da mãe, né? E o que se verificou, vários estudos verificaram o quê? Que as crianças que aos 2 anos, ou seja, 1 ano e meio depois, vão desenvolver TEA, vão apresentar o TEA, né? Essas crianças apresentam respostas atípicas a sons de linguagem, com lateralização à direita e não à esquerda, e com diminuição da ativação das regiões da linguagem à esquerda. Esse é o único caso da apresentação de hoje aqui para vocês, em que a gente pode pensar numa sequência temporal em algum grau de causalidade, porque existe uma sequência temporal. Você primeiro constata que as crianças, os bebês muito pequenos, têm um padrão anômalo de ativação da região da linguagem verbal antes de serem seres linguísticos, seres inseridos, né, na linguagem, vamos dizer assim. Antes de serem, as crianças neurotípicas ativam, quando elas ouvem a linguagem da sua língua materna, elas ativam a região da linguagem verbal no hemisfério esquerdo, e as crianças que vão desenvolver TEA têm um déficit na ativação e ativam de maneira atípica, ativando mais a região temporal direita, que é mais para sons prosódicos do que para sons da linguagem verbal mesmo, né? Então, é bem interessante, no meu modo de ver isso, esses trabalhos. Então, os trabalhos mais recentes confirmam esse padrão de lateralização anômalo, né, e esse déficit de processamento da linguagem no córtex temporal esquerdo. Tal déficit, tudo indica que tal déficit ocorre desde o nascimento e se acentua com a idade, né, e as alterações no córtex temporal também ocorrem no crescimento cortical e na mielinização dessas áreas temporais esquerdas, no fascículo arqueado, a conexão Wernicke-Broca-Wernicke, e na microestrutura da substância branca. Então, há todo um processo, provavelmente com controle genético, né, com os mais de 1000 genes que já têm sido associados ao TEA, né, de alguma forma, a região se desenvolve, a região da circuitária da linguagem verbal se desenvolve de uma forma anômala no TEA, né? Bom, esse é o trabalho mais antigo, né, mostrando que crianças típicas ativando, quando ouvem linguagem verbal, ativando as regiões do circuitária da linguagem, principalmente o Wernicke aqui. As crianças com TEA também, e verbais também ativam, as crianças com TEA não verbais não ativam. Bom, outra alteração da linguagem é a alteração da prosódia. Quando a criança com TEA tem linguagem verbal, muito frequentemente tem um padrão de prosódia atípico, né? A prosódia é a altura, as notas da fala, as ênfases, força de cada sílaba, o ritmo, velocidade, acelerações, identificações da fala que proferimos. É a entonação, é o ritmo, é a música da fala, é a prosódia, né?
A prosódia dá à fala uma entonação, um ritmo, que acrescenta significados ou mesmo muda significados do que falamos, expande o sentido e o poder comunicativo da fala. A prosódia no TEA, classicamente, é descrita frequentemente como monótona nas crianças e adultos verbais. Monótona, sem grandes variações, ou atípica. Por exemplo, uma fala, às vezes escrita, não sei se é uma boa descrição, como fala de personagem de desenho animado, é uma fala que tem uma prosódia diferente, tá certo? Bom, essa meta-análise aqui mostra, com 39 estudos, 910 pessoas com TEA, que as pessoas com TEA têm prosódia atípica em relação aos neurotípicos, com padrões atípicos quando a duração mais longa dos sons da fala, variações atípicas dos tons emitidos. Ao que parece, as pessoas com TEA não têm tanta dificuldade, isso é interessante, não têm tantas dificuldades em perceber a prosódia e saber produzi-la, mas a dificuldade principal é em utilizá-la em contextos específicos. Então, seria algo um pouco da pragmática da fala, né? O uso da fala em situações sociais concretas e a prosódia nesse contexto, né? Em perceber também o feedback do contexto e ter menor flexibilidade para o uso da prosódia, que também exige flexibilidade cognitiva, emocional, para seu uso, vamos dizer, adequado na conversa, né? Bom, os estudos com ressonância magnética funcional indicam que as respostas neurais da prosódia estão alteradas no TEA, em especial no córtex do lobo temporal. Essas alterações no córtex temporal, quando ouvem vozes com ênfase na prosódia, sobretudo na prosódia emocional, e ênfase no córtex temporal esquerdo posterior e no córtex temporal direito médio. Essas dificuldades se correlacionam com a gravidade do TEA e com as dificuldades sociocomunicativas. Então, aqui, para resumir, você tem alterações já descritas da prosódia correlacionadas, né, com a região do sulco temporal superior, que é uma região muito importante na cognição social, no cérebro social, rica em neurônios em espelho, né, a região cortical adjacente ao sulco temporal superior, a ínsula, que também é muito importante no cérebro social, né, a junção temporoparietal, tem sido descritas alterações em ressonância magnética estrutural e funcional nessas regiões associadas à prosódia, à alteração de prosódia no TEA. Terceiro aspecto da linguagem é a ecolalia. A ecolalia é um fenômeno muito frequente também no TEA, né? A ecolalia imediata e a ecolalia tardia. A ecolalia tardia a gente não observa em pacientes com esquizofrenia catatônica, que também se observa ecolalia, em pessoas com demência, que também se observa ecolalia, em pessoas após AVC, né? No período posterior ao AVC também se observa, mas é mais a ecolalia imediata. No TEA a gente tem imediata e tem a ecolalia tardia, horas, às vezes um dia, 2 dias, dias depois a criança repetindo em eco aquilo que ouviu do interlocutor, né? Então, a ecolalia é essa repetição estereotipada, mecânica, da última palavra que ouviu do interlocutor ou do ambiente. Debate-se, isso é um debate muito grande com os linguistas, fonoaudiólogos, se a ecolalia imediata e tardia seria sempre algo patológico, que classicamente era visto, mas muitos têm proposto que teria uma funcionalidade a ecolalia na aquisição da linguagem em crianças com TEA. E também na criança neurotípica. A criança neurotípica também produz a ecolalia, com muito menos frequência e intensidade do que as crianças com TEA, mas também produz e é vista como possivelmente um processo na aquisição normal da linguagem. Então, ela poderia ser vista como um fenômeno atípico, mas que, em certos casos, pode auxiliar a criança na aquisição da linguagem. Em adultos, muitas vezes, a ecolalia é considerada, isso classicamente em neuropsicologia, né, uma disfunção dos lobos frontais, sendo um tipo de estereotipia verbal, a repetição automática de palavras por dificuldades em lidar com demandas novas. É um tipo de repetição mecânica de estereotipia por uma hipoatividade das regiões frontais, ou associada a essa hipoatividade. Né? A ecolalia pode emergir a partir de disfunções das estruturas frontais, é o principal foco no estudo das ecolalias, né? Os lobos frontais, principalmente pré-frontais. A ecolalia seria a expressão do déficit no controle inibitório, que é uma das grandes funções, uma delas, né, dos lobos frontais, das regiões, vamos dizer, psíquicas dos lobos frontais, pré-frontais, né? E o déficit no controle inibitório e ações repetitivas pelo lobo frontal. A ecolalia surge em pessoas com lesões também no córtex frontal medial, em área motora suplementar,
Nas áreas perissilvianas anteriores, aqui áreas perissilvianas anteriores, após AVC, principalmente AVC de ramos da artéria cerebral média, e no circuito frontoestriatal, aqui não está representado, mas a gente imagina, existe uma circuitária importante frontoestriatal e que também estaria disfuncional na associação com a ecolalia. Também estudos têm mostrado que o sistema dos neurônios em espelho estão implicados na ecolalia, né? Está envolvido o sistema dos neurônios em espelho em comportamentos repetitivos e comportamentos sociais, na imitação, né? Pessoas com TEA têm frequentemente tendência à hiperimitação. A hiperimitação pode estar relacionada à reduzida ativação de áreas cerebrais relacionadas a estados mentais de atribuição, como o córtex pré-frontal medial e a junção temporoparietal. Aqui a junção temporoparietal, o córtex pré-frontal medial aqui, né? Sobretudo a área medial aqui, né? A ecolalia pode estar relacionada, então, a déficit na modulação de processos top-down que tipicamente inibem as imitações automáticas. Em TEA pode haver menor ativação cortical das regiões como sulco central ventral esquerdo, sulco temporal superior, já falei, em tarefas linguísticas. Tais áreas são importantes no processamento fonológico também. Sua pouca ativação ou ativação disfuncional pode contribuir para a ecolalia. Em conclusão, a ecolalia no TEA pode resultar de um conjunto de fatores, eventualmente combinados, como disfunção do sistema dos neurônios em espelho, déficit no sistema de controle inibitório dos lóbulos frontais e alterações no processo neurolinguístico fonológico anômalo. Terceiro, se eu tiver muito ruim no tempo, me avisa aí, Milena, tá? Tem lá, né? Opa, obrigado. Bom, comportamentos repetitivos e estereotipias no TEA também são muito importantes. As estereotipias são muito frequentes, variadas, muito frequentes no TEA. As principais estruturas neuronais implicadas nas estereotipias, no TEA, o estriato é uma das estruturas mais estudadas. O estriato composto aqui, né, pelo núcleo caudato, principalmente, tá certo? E pelo núcleo lentiformes. Esses dois núcleos, dos núcleos da base, compõem o que nós chamamos de estriatum, tá? Eles têm sido muito implicados em comportamentos repetitivos no TEA. O estriato ele tá implicado, né, no cérebro humano, na seleção de ações, na aprendizagem motora e na formação de hábitos. Sua disfunção pode estar associada a comportamentos motores repetitivos. Em ratos modificados geneticamente para a TEA, comportamentos motores repetitivos estereotipados, assim como déficits em interações sociais e tomadas de decisões, têm sido associados a alterações dos circuitos estriatais. Né? Então, estudos longitudinais de neuroimagem no TEA têm mostrado crescimento mais marcante em estruturas estriatais, principalmente no núcleo caudato. Né? E esse crescimento maior de estruturas estriatais do núcleo caudato se correlacionam com comportamentos repetitivos. Além do estriato, o cerebelo também tem sido implicado, né, em circuitos, principalmente os circuitos cerebelo-corticais, cerebelo-frontais, muito importantes, né? E essa disfunção cerebelar afeta o controle motor, facilita comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, há um foco aí, tanto no estriato como no cerebelo, para as estereotipias, principalmente motoras, né? No TEA, né? Bom, vou falar, o quarto ponto é o ponto das coisas, atração por rodar e coisas que rodam. A gente sabe que muitas crianças com TEA são fascinadas, ou de alguma forma são muito atraídas por objetos que giram, liquidificadores, máquina de lavar roupa, ventilador. Quando tinha disco vinil, gostavam de ouvir, agora ninguém mais tem disco vinil, mas alguns têm, né? Disco vinil, fica olhando para tudo que roda, fascina muito. Gostam também de rodar em torno de objetos, né? E também de rodar no próprio eixo, né? Girar no próprio eixo. Né? Além disso, empilhar objetos, brinquedos, a dificuldade de brincar com outras crianças, eu não pude trabalhar com esses outros tipos de brincar, eu fiquei no girar aqui, tá? O girar, que na literatura científica se usa o termo spinning, para esse girar, esse padrão comportamental de girar no TEA, né? Crianças em geral, as crianças e adultos também, mas as crianças mais ainda, gostam de coisas que giram.
o brincar de peão, né? Hoje não se usa muito o peão, mas quando era criança a gente adorava o peão, eu me atrapalhava todo, mas gostava. O bambolê também, né? O girar em torno de objetos, brincadeiras de girar, as brincadeiras de rodas são clássicas, transculturais de todo mundo, né? Danças de roda também, tão frequentes na cultura, né? No folclore, as cirandas aqui no Nordeste, maravilhosas, né? E de girar no próprio eixo também, as crianças gostam, as crianças neurotípicas também gostam, mas as crianças com TEA não apenas gostam, parece que elas adoram, que elas se fixam, elas focam mais e por mais tempo em objetos giratórios, em atos de girar em torno de coisas e de girar no próprio eixo. Então, o spinning na literatura científica é o girar em torno de algo, em torno de uma mesa, de uma cadeira, de um sofá. O object spinning é fascinação por objetos que rodam, ventilador, liquidificador, máquina de lavar roupa, disco de vinil, etc. E o self-spinning, que é o rodar no próprio eixo, né? O girar, como outros comportamentos repetitivos, tem provavelmente uma etiologia, uma modelagem muito complexa, envolvendo déficits na integração sensório-motora, tá? Pessoas com TEA teriam processos neuronais anômalos e alterações da neuroconexão durante a execução de tarefas sensório-motoras complexas. Essa é a hipótese que está por trás. E o sistema vestibular tem sido muito implicado nisso. O sistema vestibular composto, lembrando aqui a vocês da neuroanatomia básica, né? O vestíbulo, o órgão vestibular no ouvido interno, né? Com os canais semicirculares, né? A endolinfa que circula e os otólitos que estão dentro, que dão a posição, né? Um sensor de posição precioso da cabeça do corpo, né? No espaço, né? As conexões desse sistema, né? Com as vias neuronais, as conexões com o cerebelo, com os núcleos vestibulares do tronco cerebral, né? E também com o córtex, formando um sistema vestibular. Esse sistema vestibular, ouvido interno, cerebelo, núcleos vestibulares, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Nós somos bípedes, né? E ficamos em pé, é complicado ficar em pé, né? Não cair. Os movimentos todos que nós fazemos, ultra complexos, a orientação espacial, né? Ele vai coordenar as informações sensoriais da posição do corpo, da posição da cabeça, né? Da visão, né? Da gravidade, né? Da força de gravidade, e vai nos ajudar a estabilizar o equilíbrio e os nossos movimentos. Ele vai ser fundamental para isso tudo, né? E a criança, ao rodar e ao ver coisas que rodam, essa é uma hipótese, ela ainda não tem, ela é muito falada, mas ainda não tem dados muito robustos, mas ela é bastante plausível, que ao rodar a criança autoestimularia o seu sistema vestibular, todo o sistema vestibular. O girar no TEA poderia também ser visto como um comportamento de autoestimulação, de autorregulação e de autotranquilização. Essa é uma hipótese forte que tem aí para o spinning, né? O girar pode ajudar na regulação sensorial, trabalhos mostram isso, na regulação emocional, aumentar o foco e facilitar o pensamento. Pode ajudar a criança em ambientes sobrecarregados de estímulos ou estressores, funcionando como um mecanismo de autotranquilização. O spinning, né? Bom, passamos então agora para anormalidades, sintomas relacionados à sensorialidade. Também outro mistério do TEA, né? Nós temos 50 a 90% das crianças, das pessoas com TEA têm alterações, anormalidades da sensorialidade. A sensorialidade a sons, hipersensorialidade, sons que incomodam, sons de liquidificadores, sons de motos que passam na rua, quando vão numa festa de aniversário, parabéns, aquele canto, elas tampam o ouvido, barulhos de outras crianças, elas ficam muito incomodadas, muito frequente. Sensorialidade relacionada ao próprio corpo, os cabelos, é muito frequente, a criança não deixa que lave o cabelo, ou é impossível, é uma luta, é uma tourada cortar o cabelo de uma criança com TEA. Vocês sabem disso, muitas vezes é bem difícil, né? Sensorialidade relacionada a roupas, tem que cortar todas as etiquetas, ou não vestem certas roupas, ou vestem só determinadas roupas, um pullover muito quente no verão, né? Uma coisa assim, estranha, vestir determinadas roupas ou ficar nu, preferirem ficar nu.
Essa sensorialidade relacionada também ao contato físico, abraços, beijos, toques corporais, às vezes incomoda muito. E a sensorialidade relacionada à dor também. Né? Os sintomas relacionados à sensorialidade, possivelmente mecanismos complexos, para explicar, há mecanismos complexos, essas hipersensibilidades sensoriais. Ativação aumentada das regiões corticais sensoriais primárias, por exemplo, quando vê algo, a região visual é hiperativada, e regiões límbicas também, amígdala, hipocampo e córtex orbitofrontal, principalmente amígdala. E há também proposto falhas nos mecanismos de habituação a estímulos sensoriais. Nós sempre o mecanismo de habituação é muito importante para sons, para cheiros, né? Põe o liquidificador, isso incomoda nos primeiros segundos, depois há um mecanismo neural otoneural de habituação, e aquilo você deixa de ouvir aquele som. A criança com TEA, aquilo é muito, incomoda muito, né? E essa déficit no mecanismo de habituação está relacionado a processos na amígdala e nas regiões corticais sensoriais relacionados a esses estímulos sensoriais. Também a hipersensitividade parece relacionada a uma hiperconectividade de certas áreas cerebrais. O córtex do cíngulo anterior, aqui, né, está hiperativo em camundongos mutantes para a TEA. A hiperconectividade está associada à hipersensitividade sensorial, indicando que o córtex do cíngulo anterior estão implicados nesses sintomas, com uma hiperconectividade dentro dessa área e dessa área com outras áreas. A redução também da plasticidade cerebelar associada a essas hipersensibilidades sensoriais. O cerebelo tem um papel também na modulação das respostas sensoriais. Né? A hiperatividade de áreas subcorticais relacionadas às regiões corticais sensoriais, também associadas à hipersensitividade no TEA. Pessoas com TEA têm, entre as áreas corticais sensoriais primárias e os núcleos subcorticais, há uma hiperconectividade, uma filtragem ineficiente de informações sensoriais, que contribui para essas hipersensitividades sensoriais. E redução do GABA no córtex premotor ventral esquerdo, se relacionando com essas hipersensibilidades, perdão. E a dor, né? A gente sabe, e é muito descrito clinicamente, há muito tempo, que respostas aumentadas e respostas diminuídas a estímulos dolorosos são amplamente descritas e há um bom tempo no TEA. A hiperresponsividade e hiporresponsividade, os dois fenômenos no TEA, comportamental e estímulos dolorosos. Então, portanto, alterações significativas da sensibilidade dolorosa e suas respostas comportamentais no TEA. Pessoas com TEA parecem ter aumento da resposta cerebral durante a antecipação da dor e com a ativação do córtex do cíngulo anterior. Quando antecipa, você vai sentir dor. Ou no momento que começa a dor, aí uma hiperativação. Né? Entretanto, esse estudo é um estudo interessante, né? Que mostra, feito com 15 adultos com TEA, 16 neurotípicos, né? Com um estímulo doloroso, né? Um estímulo quente, 49 graus, de 0 a 28 segundos. O que ele mostrou? Que durante a dor aguda, até os 10 primeiros segundos, não houve diferença entre os grupos, nem a sensibilidade à dor, nem aos correlatos comportamentais e cerebrais da dor. Durante os estímulos mais duradouros, e após a retirada do estímulo, o grupo com TEA revelou reduzidas respostas neuronais nesse período mais prolongado, com menos respostas comportamentais à dor. E no grupo com TEA, o córtex do cíngulo anterior, também o cíngulo anterior aqui, se mostrou funcionalmente hipoativo durante os estímulos mais prolongados. Talvez esse padrão temporal anômalo a estímulos dolorosos no TEA explique algo desse aspecto também heterogêneo de hipo e hiperresponsividade à dor no TEA. Bom, eu já vou saltar e você mais ou menos resume o que eu já falei antes. O sexto, estamos terminando, insistência com a sameness, né, o sameness, né, a rigidez em relação a mudanças, apego a rotinas, né, muito característico, não mudar móveis na casa, não mudar rotinas na alimentação, no trajeto da escola e por diante. Cerca de metade das crianças com TEA apresentam o sameness ao longo de suas vidas. E é mais frequente em meninos do que em meninas. O sameness, as crianças com TEA têm dificuldade em gerar ou usar predições que se correlacionam com o processo atípico de informações. Dificuldade de se adaptar a mudanças e à imprevisibilidade. As crianças com TEA têm estilos de aprendizagem atípicos e redução da plasticidade neural. Tendem a ter representações neurais, isso é muito interessante, mais estáveis e fixas do que flexíveis e mutáveis durante tarefas de aprendizagem, o que se correlaciona com insistência em rotinas. Né?
Então, a redução do volume da substância cinzenta, principalmente no giro supramarginal esquerdo, né? E aumento do volume de certas regiões cerebelares, correlacionando com os Seminas, né? Alterações também da amígdala e no estriatum. Eu vou um pouquinho mais rápido agora. Há uma rigidez cognitiva. Aí eu falaria sobre os Seminas e o Savan. Paro agora ou termino? Tá bom. Bom, as pessoas, isso é bem interessante, né? As pessoas com TEA se fixam por mais tempo em uma imagem perceptiva como se ela fosse congelada. Há uma instabilidade da imagem perceptiva. Isso está associado a maior inflexibilidade cognitiva. Isso tem sido associado à diminuição do volume da substância cinzenta na porção posterior superior do lobo parietal, aqui, essa porção aqui, né, porção posterior superior do parietal, que é associada a essa imagem perceptiva congelada, inflexibilidade cognitiva relacionada aos Seminas, né? Agora, para terminar, e tem relação com isso, o Savan. É um fenômeno muito curioso, né? As habilidades Savans, com ilhas de genialidade, memória extraordinária, em artes visuais, desenho, pintura, música, o mais ouvido absoluto na população com TEA, mais habilidade em repetir melodias, os cálculos relâmpagos, calendários, cálculo de calendário e de medir distâncias espaciais, né? Lembro da Nadia Chomin, foi a primeira pessoa com TEA que tinha uma habilidade fantástica no desenho, o cavalo dela com 5 anos, ela ficou famosa, faleceu já, né? A Nádia. Bom, quem tem o fenômeno Savan, principalmente as pessoas com TEA. 1 em cada 10 pessoas com TEA tem algum tipo de fenômeno Savan. E é mais em meninos que em meninas, e 50% dos Savans descritos na literatura têm um diagnóstico de TEA. Outros Savans, pessoas com deficiência intelectual sem TEA, pessoas com cegueira, com habilidades Savans para música, e após lesão cerebral, sobretudo demência frontotemporal, tem sido descrito pessoas idosas, após um quadro de demência frontotemporal, começar a apresentar fenômeno Savan, pintura, por exemplo, né? Por que ocorre o fenômeno Savan? As hipóteses principais são uma disfunção no hemisfério esquerdo, com uma compensação, uma hipercompensação no hemisfério direito, um processamento focado em detalhes, lembra da parte quando eu falei do item anterior, né? E diminuição da integração longa, uma função perceptiva atípica, congelada, como falei, aumentada e mais fixa, e reduzida a coerência central. E uma teoria da associada a isso, uma teoria da hipersistematização. Atenção em detalhes é consequência de hipersensibilidade sensorial. Atenção em detalhes dirigidas aqui no Savan para detectar regras. Se P, então Q. Um talento em identificar padrões em domínios sistematizáveis, né? O talento em TEA começa no nível sensorial, então, inclui marcante atenção em detalhes e culmina com uma capacidade de hipersistematização. Isso seria um modelo neuropsicológico bastante plausível para o fenômeno Savan, né? Então, você tem uma conectividade, uma hiperconectividade, é a tese, né, a hipótese da hiperconectividade de curtos trajetos e uma hipoconectividade em longos trajetos. Os longos fascículos, né, o corpo caloso que liga todo o hemisfério direito e esquerdo e vice-versa, os fascículos longitudinais superiores e inferiores, longos fascículos, haveria uma disfunção em integração longa nas autobans, nas grandes vias e nas estradinhas vicinais que conectam regiões muito próximas, seriam hiperconectadas, né? Esse padrão de hiperconexão próxima e hipoconexão de longa distância estaria correlacionado tanto com esse aspecto da percepção mais congelada, né, quanto das capacidades Savans hipersistematizáveis, tanto em desenho, pintura, em música e assim por diante. É isso, gente. Desculpa passar o horário.